Fala Aí. Eu sou o Hélice do Responde Aí e agora a gente vai fazer um exercício sobre autoindução. Aqui, nesse problema, a gente tem o chamado solenoide longo. Bom, o que é um solenoide longo? Para começo de conversa aqui, né? Bom, o solenoide longo significa que eu tenho esse comprimento do solenoide muito maior do que o diâmetro dessas espiras circulares aqui. Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? O campo magnético produzido pela corrente I é um campo magnético que dentro dessa região aqui, ele tem o mesmo valor em todos os pontos. E o campo fora, tanto abaixo quanto acima do solenoide, é zero. Além disso, esse campo ele está sempre orientado na direção e sentido, na direção do eixo que passa no meio desse solenoide aqui. E aqui eu estou colocando o campo magnético sempre na direção desse N chapéu que aponta da esquerda para a direita. E a área de cada uma das espiras é πr ao quadrado. Bom, para esse solenoide longo, qual é o valor da indutância? Então essa é a primeira parte que a gente tem que responder aqui nesse problema. Uma vez que a gente encontrar qual é a expressão para essa autoindutância, a gente tem que julgar esses itens aqui. E aí o primeiro item é o seguinte: essa autoindutância ela é proporcional ao raio das espiras ao quadrado? É proporcional à taxa de variação da corrente com o tempo? E o último item pergunta se essa autoindutância ela é proporcional à corrente I. Então o primeiro passo é então calcular essa autoindutância considerando um solenoide e depois seguir aqui julgando os itens. Bom, antes de mais nada, é importante aqui a gente lembrar qual é a expressão da autoindutância. Bom, a autoindutância é escrita dessa maneira. N φB é o fluxo total dividido pela corrente. O que é φB? φB é o fluxo através de uma única espira. Se eu quero o fluxo através de todas as espiras, eu preciso multiplicar por N, que é a quantidade de espiras total do solenoide. Multiplico por φ, B tem o fluxo total e divido esse fluxo total pela corrente I. Então, uma vez que a gente lembrou qual a expressão para a autoindutância, agora a gente precisa partir para calcular quem é φB. Então, lembrando, φB é o fluxo do campo magnético através de uma única espira. Então, vamos calcular esse φB agora. φB é o fluxo magnético, ou seja, o fluxo do campo magnético através das áreas. Bom, aqui eu estou colocando a área também sempre na direção desse versor N chapéu, que aponta da esquerda para a direita. Então, tanto o campo magnético quanto a área estão na mesma direção e sentido desse N chapéu. Isso significa que o ângulo que vai entrar aqui nesse produto escalar, entre B e A, é zero. Além disso, o campo magnético produzido por essa corrente aqui é μ0N sobre L vezes I e apontando na direção desse N chapéu. E esse campo magnético ele é uniforme. Vamos colocar isso tudo aqui dentro da expressão para o fluxo magnético. Então vamos lá. O ângulo entre B e essa área é zero, porque tanto a área quanto o campo magnético estão paralelos. Então aqui dentro só vai dar o produto de módulo de B vezes dA. Como o campo magnético ele é uniforme, ou seja, o mesmo em todos os pontos no interior desse solenoide, eu posso colocar esse campo magnético para fora da integral. E o que eu tenho que integrar aqui? Bom, quando eu integrar aqui, como eu estou olhando só para uma espira, a integral de dA vai dar a área de uma espira. Colocando esse campo magnético aqui dentro, junto com a área que é πr², a gente chega na expressão para o fluxo magnético através de uma espira, que é φB. Então vamos dar uma olhada aqui como é que é esse φB. Então ele depende do número de espiras, depende do raio ao quadrado, depende da corrente e também depende do comprimento desse solenoide. Mas lembra, a gente quer calcular a autoindutância. E a autoindutância ela depende do fluxo total através desse solenoide. Para isso, então, deixar essa expressão do fluxo magnético aqui, eu vou multiplicar essa expressão para o fluxo magnético através de uma única espira
e vou obter N vezes φB. E tenho que dividir pela corrente I. Fazendo isso, então agora a autoindutância ela vai depender agora de N ao quadrado. Ou seja, um N vem do fluxo através de uma espira, por causa do campo magnético, e o outro N vem da expressão para a autoindutância. Então a autoindutância ela depende de N ao quadrado, ou seja, do número de espiras desse solenoide ao quadrado, depende da área de cada uma dessas espiras, πr quadrado, dividido por L. E outra característica aqui muito importante é a seguinte, repara que o φB ele depende da corrente I. Mas quando eu pego agora φB, multiplico por N e divido pela corrente I, agora a autoindutância não depende da corrente I. Ou seja, a autoindutância ela é independente da corrente I. Se essa corrente varia com o tempo ou não varia, não importa. A autoindutância ela não depende da corrente. Ok? Bom, como a gente já tem a expressão agora para a autoindutância, a gente consegue fechar o problema, né? Vamos agora julgar, né, esses itens aqui. Agora ficou tranquilo, né? A gente acabou de discutir e ver, né, e obter que a autoindutância ela não depende da corrente. Bom, se ela não depende da corrente, esse item aqui está errado. Bom, se ela não depende da corrente, então ela também não depende da variação da corrente com o tempo. Até aí, beleza, né? E ela depende agora do raio ao quadrado de cada uma das espiras. Lembrando, de onde vem esse πr ao quadrado? Vem da área de cada uma dessas espiras. Então esse primeiro item aqui, ele é verdadeiro. Então a autoindutância num solenoide longo, ela depende do N ao quadrado, depende dessa constante, né, permissividade magnética do vácuo, de N ao quadrado, da área das espiras e do comprimento desse solenoide. E não depende da corrente. Isso é muito importante. Ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.